Bem, vamos lá. Então, hoje é algo bem curto aqui, só mesmo para mostrar a questão, né, de como que nós vamos fazer a manutenção com o Firebird 3. Não muda muita coisa, mas muda uns detalhezinhos que aí é importante ter acesso. Primeira coisa, né, vocês conferem se no IB Expert, o banco de dados aqui, ele tá aqui registrado como Firebird 3, tá ok? Então, a primeira coisa, né, é vocês certificarem de que estamos usando aqui, ó, tá marcado aqui Firebird 3, tá? No, no registro da base, tá? Mesmo quando vocês estavam fazendo a migração, se aqui tivesse como 2.5, isso não ia interferir na migração, certo? Na migração em si, não ia ter diferença nenhuma. Porém, na hora de fazer, principalmente o restore, que o restore a gente faz pelo IB Expert. Então, aqui tem que estar marcado como 3.0, porque isso vai fazer diferença. Tudo bem, tá até aí, então? Então, a primeira coisa para a gente verificar é isso, se aqui está marcado como Firebird 3. Por isso é importante, né, não migrar apenas o banco, mas migrar também, né, colocar a atualização do IB Expert, porque aí ele vai dar suporte ao Firebird 3 quando você for fazer o restore, aí ele vai entender que ele tem que fazer o restore com os comandos do Firebird 3. Então, o primeiro ponto é esse aí. Então, confere o base de dados, confere o base local, a base que tiver, né, registrada aí, vocês conferem e vê se está aqui colocado como Firebird 3.0. Então, o primeiro ponto a ser observado é esse aí. Eu vou minimizar aqui o IB Expert, vou abrir a pasta. Vamos lá. Então, eu estou aqui no computador do cliente. Vou na pasta Cipher, na pasta Dados. Né? Veja aqui que eu tenho um backup ainda do banco 2.5. Tudo deu certo, o cliente está rodando com o Firebird 3 já, né? Tal. Teoricamente, eu não preciso desse backup mais, porque agora ele já está usando, já está tudo belezinha, né? Não tem por que eu voltar mais para o 2.5, eu preciso desse backup para poder refazer a migração, então simplesmente eu vou deletar esse backup e ficar apenas com meus bancos do Firebird 3. Certo? Então vamos lá para fazer Vamos dizer que esses bancos de dados estivessem corrompidos, ou eu quero fazer uma verificação de rotina. Primeira coisa, eu vou aqui onde está o endereço, né, da pasta dados e digito cmd e dou um Enter. Ele já vai abrir o prompt de comando do Windows já diretamente dentro da pasta do banco de dados. Isso é útil porque você economiza comandos, né? Eu poderia simplesmente vir aqui no menu iniciar, digitar cmd e entrar, mas perceba aqui, ó, que no CMD, o CMD, não sei se vocês já sabiam disso, mas esse C2 pontos barra user barra Carlos, isso aqui representa o quê? Representa qual é a pasta que você está no momento no CMD, certo? O próprio CMD tem comandos que me permitem mudar de pasta, que é qual? O cd ponto ponto, que faz sair de uma pasta, e o cd, nome da pasta, faz eu entrar dentro da pasta. Percebeu como mudou aqui o, o caminho aqui, né? A indicação de qual pasta eu estou? Então, você pode usar esse comando cd, ele funciona tanto no Windows como no Linux, é o mesmo comando. cd, ponto, ponto,
volta para a pasta anterior, e CD, nome da pasta, ele entra na pasta. Agora, para entrar na pasta, eu preciso caminhar toda a estrutura, né? Entrar na pai, para depois entrar na filha, para depois entrar na neta, e assim por diante, através do comando CD. Ou eu posso fazer assim, né? CD, deixa eu dar aqui um CD ponto ponto, e um CD ponto ponto novamente. Eu estou apenas na unidade C. Se eu quero mudar de unidade, eu digito o nome, o número da unidade, a letra da unidade, seguido de 2 pontos. Por exemplo, Z 2 pontos, aí eu entrei agora na unidade Z, certo? Vou voltar para a unidade C, tá lá, ó, eu estou na raiz da unidade C. É como se eu tivesse aqui, ó, no Explorer e fizesse isso, ó. É como se eu tivesse aqui, só que através do prompt de comando, certo? Então, se eu quero entrar dentro da pasta Cipher, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando cd, escrever o nome Cipher. Aí ele vai entrar. Percebeu aí que entrou? Então, isso é muito trabalhoso. Isso aí a gente fazia lá na época do 386, né? E tal, só não existia sistema operacional visual, só existia essa tela preta, a gente tinha que aprender esses comandos, fazer isso aí tudo no braço. Ou se eu quisesse entrar de uma vez na pasta dados, eu posso colocar assim, cd, cipher, barra, dados, aí eu entro direto na pasta dados. Ah, mas isso é muito trabalhoso. Realmente, é muito trabalhoso. É por isso que a gente faz o quê? A gente abre aqui pelo Explorer, já entra direto na pasta dados, né, através visualmente, e aí simplesmente eu vou lá na guia de endereços e digito CMD e dou um Enter. Perceba aí que ele já veio o CMD já direto na pasta, né, correta. Beleza? Isso é só um conhecimento assim a mais, né, caso vocês não soubessem desses detalhes aí, estou passando. Mas vamos ao que interessa, então, agora. Estando, então, eu na pasta onde estão os bancos de dados, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o sistema operacional enxergar aonde está o Firebird. Para isso, eu uso o comando PEF, ou PET, né? Aí vai depender da sua fluência em inglês. A minha parece árabe, né? Toda vez que eu tento falar inglês, parece um bode no meu quarto. Chamou, parça? Então, vamos lá. PEF, C dois pontos, barra invertida. Por que barra invertida? No Windows, existe uma diferença entre a barra comum e a barra invertida. A barra comum no Windows é tratada como parâmetro. Você quer passar um parâmetro depois de um comando, você usa essa barrinha normal, sinal de divisão. Para indicar caminhos de pastas, você usa a barra invertida, sempre a barra invertida. No Linux, não. No Linux não existe barra invertida. Tudo é através da barra comum, né? Linux, macOS, Android, iOS, todos esses outros. Só o Windows que é diferentão, né? Mas então, vamos lá. C dois pontos, barra, program files, né? Então, vou repetir aqui, porque o Firebird está dentro da pasta program files. Embora no Windows ele mostre como sendo arquivos de programas, internamente essa pasta se chama Program Files. Então, vamos lá. PF, aí eu digito C, dois pontos, barra. Basta digitar prog e apertar a tecla Tab, que ele vai completar para mim. Program Files. Se eu apertar Tab novamente, ele pode colocar, se o Windows for 64 bits, ele vai colocar aquele program entre parênteses x86, ou Program Files 86,
tal, alguma coisa assim. Esse meu Windows de teste aqui, ele é 32 bits mesmo, então só existe uma Program Files. Se eu ficar dando aqui, ó, passando tab aqui, ele vai sempre caminhando pelas opções que existem. Beleza. Program Files é a única que tem. Aí eu vejo alguns de vocês fazer o seguinte, apagar essa aspa que ele coloca no final. Não precisa apagar essa aspa aí. Basta colocar barra, digitar file. Quando você apertar tab, olha lá, ó, ele joga para dentro das aspas para você, entendeu? Então não precisa apagar a aspa. Program Files barra Firebird. Aí eu digito file novamente. Opa, esqueci da barra. Barra, file. Aí quando eu apertar tab, ele vai para a pasta do Firebird que existe lá dentro. Só tem a 3.0. Se você não apagou a 2.5, quando você fez a migração, pode ser que exista lá 2.5. Aí você vai apertando o tab, ele vai alternar entre a 2.5 e 3.0. 2.5 e 3.0. Beleza? Chegamos na pasta Firebird 3.0. Quando era na 2.5, o que a gente fazia? A gente colocava barra novamente e digitava bin. Só que isso acabou. Não existe essa pasta bin no Firebird 3. Certo? No Firebird 3, então, eu vou chegar só até aqui no Firebird 3, morreu o assunto. Dou Enter. Acabou. Não existe aquela pasta bin. Aquela pasta bin é só do 2.5 para trás. Beleza? Então, a gente vai digitar o comando, vai até a pasta Firebird 3, dou Enter. Qual que é o próximo comando que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o comando set, que é o comando que define o usuário e senha que vai ser usado no Firebird. Eu preciso do comando set? Teoricamente, não. Mas se você não fizer esse comando set e colocar o whisky user e o whisky password, você vai ter que passar lá no... Toda vez que você digitar gfix, aí você tem que dizer sysdba, não sei o que, fica um comando bem mais extenso. Então, por isso que é bom usar o comando set. Então, set isc underline user igual sysdba. Tá certo? Não, tá errado. No Firebird 3, é sysdba tudo maiúsculo. Se você colocar minúsculo, você vai tomar erro quando for fazer o gfix, quando você for fazer o gback. Certo? No Firebird 3, é diferente sysdba maiúsculo para sysdba minúsculo. Ele não entende como sendo o mesmo usuário. Então, é set isc_user igual a sysdba maiúsculo. Enter, beleza. Set isc password igual. Aí aqui é master key, tudo minúsculo. Se você colocar master key maiúsculo, vai tomar pau também. Não funciona. Se você der enter, ele não vai acusar erro, porque você não está trabalhando aqui diretamente com Firebird, você está apenas definindo variáveis. Então, ele vai aceitar. Só que na hora de executar o comando vai dar erro. Certo? Então, eu preciso atenção nessa etapa. Então, é master key minúsculo. Enter, beleza. Então, agora, eu já mostrei para o sistema operacional onde está o Firebird, eu já defini o usuário que vai ser usado e já defini qual é a senha que vai ser usada. Agora, qual que é o próximo passo? Fazer o gfix e o gback no arquivo. Então, vamos lá. Para fazer o gfix, primeiro comando, "-v", que é de fazer a verificação. Aí, "-fu". Antes, a gente usava só o F. O F no Firebird 3, ele fica indefinido, porque o Firebird 3 criou mais funções. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, sinal de interrogação. Olha lá. Ó.
você vai ver aqui que tem as várias opções, ó. Então, veja que existe agora, ó, 3 comandos F, que não existia no 2.5. Então, tem o FO, o FU e o FE. Então, se você colocar apenas F, o Firebird 3 não vai saber o que é que você quer fazer. Então, por isso que tem que definir agora que a gente quer o FU. Entendeu? A única coisa que muda, então, no Firebird. Deixa eu dar um CLS aqui para limpar a tela. Beleza. Então, vamos lá. Gfix menos V menos FU menos IG. Do mesmo jeito, o comando I também no Firebird 3, existe outros, né? Que começam com I. Então, para poder eu dizer para o Firebird que eu quero o I de ignorar, eu tenho que pôr IG. Então, o que muda é isso. Gfix menos V menos FU, que é de full, quer dizer, eu vou verificar todo o arquivo, e menos IG, que é para ele ignorar o primeiro erro e continuar verificando se tem mais erros no disco, no arquivo. Por isso que a gente põe o IG. Se você não põe o IG, ele para no primeiro erro e já te aponta e dali acabou. Certo? Não é a melhor coisa para se fazer. A gente precisa ver todos os erros que tem. Porque talvez aquele primeiro erro não é possível de ser corrigido no GFix. Só outros erros mais para frente. Então, nem o GBike vai funcionar. Por isso que a gente coloca o menos IG. No caso do Firebird 3 agora, menos IG. Então, gfix, menos V, menos FU, menos IG. Agora, o nome do arquivo. Basta digitar um pouco do arquivo, do nome, ó, por exemplo, base D. Eu aperto a tecla Tab, ele já completa para mim basedados.fdb. Dou um Enter, ele vai fazer a verificação. Aí, ó. Nesse caso, esse arquivo não tem nenhum erro. Se eu fizesse aqui, ó, setinha para cima, se eu teclar setinha para cima no teclado, ele vai repetir o último comando que eu usei. Vamos dizer que eu fizesse igual é do Firebird 2.5. Menos V, menos F, menos I. Base de dados. Olha lá, ó. Ele simplesmente não faz nada. Ele me mostra uma lista de coisas, tipo assim, falou, pô, eu não entendi o que é que você quer fazer. O que é que você quer fazer? Então, ele me retorna isso aí. Certo? Então, por isso que o comando correto é... Vamos limpar aqui para não confundir. Olha lá, ó. O comando correto é esse aí. Gfix, menos V, menos FU, menos IG. Beleza? Depois que a gente passa o menos V, que é de fazer a verificação, a gente vai tentar fazer a correção através do gfix. Aí o que é que muda? Normalmente a gente vem aqui no menos V, tira o V e coloca um M, né? Assim, ó, gfix menos M, menos FU, menos IG. Assim vai funcionar? Não, porque o M também ele não reconhece, não sabe do que se trata. Então, qual que é o jeito certo? Menos ME. Então, tá lá, ó. Gfix menos ME menos FU menos IG e o nome do arquivo. Aí ele interpreta o comando e faz a correção, caso tenha alguma coisa errada. Mesma coisa com o base local. Gfix menos V menos FU menos IG base L, dou um tab, ele já identifica que é base local, dou um enter, ele vai verificar, não achou nada. Certo? Para fixar, vamos colocar o menos V, menos M, né? Gfix menos ME menos FU menos IG base L, tab, completou, dou um enter, tá lá. Não tem nada para ser corrigido. Beleza até aí? Bem, então esse é o comando do gfix. O gback, mais simples ainda. Que o gback, ele só mudou o quê?
só o menos i, porque como não existe o i, agora chama ig, você só substitui o menos i por menos ig. Então, gback menos b, quer dizer que eu vou fazer o backup, menos g, que eu vou fazer o garbage collector, que é coleta de lixo, que tiver no banco, menos z, que é para conferir a versão do Firebird, menos L, não me pergunte, que eu não sei o que é até hoje, mas se não colocar, dá erro, menos IG, só muda isso aí agora, que antes era menos I, agora é menos IG, menos V, que é para mostrar o comando na tela. Base D, tá lá. E na frente eu vou repetir de novo, só que eu vou trocar a extensão do arquivo. Vou chamar de FBK. Beleza? Então, só o que mudou é isso aí, ó. As outras letrinhas continuam a mesma, só no lugar do I, você vai colocar IG. Fez aí, tá lá, ó. Beleza, rodou o backup tranquilamente. Então, basta ter atenção nas letrinhas, funciona tudo maravilhosamente bem. Fechar aqui, olha lá, se vocês abrirem aqui a pasta Cipher novamente, vão ver que está lá o arquivo basedados.fbk. Vou aproveitar e fazer o restore, só rapidamente aqui para a gente encerrar. Então, eu renomeio aqui o arquivo base de dados, certo? Vamos lá, IBExpert. Clico aqui na base, posso conferir novamente, mesmo não tendo a base mais aqui, mas eu posso conferir, ver se está como Firebird 3, está, então vai dar certo o restore. Aí eu venho em Service, Restore Database. Restore Database. Aí, o processo aqui não muda. Só localizar o arquivo de backup, ver se está marcada essa opçãozinha aqui, ó, Verbose, que essa opçãozinha aqui é que você vai ver na tela se o restore está sendo feito. Se você não marca, parece que o IBExpert travou e que não está fazendo nada, somente se for uma base grande. Então, esse Verbose aqui é interessante para você ver que o IBExpert está trabalhando. Start Restore, ele vai pedir usuário e senha, aí é só digitar a senha, Master Key. Posso dar esse show aqui para conferir se está maiúsculo ou minúsculo. Ok, e ele vai fazer o restore. Olha lá, fica mostrando que está fazendo o restore, já ativou. Beleza. O restore é bem mais rápido do que o backup, né, o GBAC. Fechei. Assim, eu tenho sempre por mania conferir se o banco de dados ele ficou online. O que acontece? Às vezes, quando o banco está muito corrompido, ele restaura, consegue fazer a restauração, só que por causa dos erros lá que teve, talvez de alguns índices, algumas coisas, ele deixa o banco offline. O que é deixar o banco offline? Somente o IBExpert consegue acessar. Aí, se você tem o PDB-Sync acessando, o Reproc acessando, o Civenda acessando, ele não consegue, vai dar um erro lá e não consegue acessar o banco direito. Então, já é mania minha, depois que eu termino um restore, eu já venho aqui em Service, Database Online. Clico e dois comandos aqui, ó, Bring Online. Ele pede a senha, a confirmação da senha, dou OK. Se aparecer esse erro aqui, ó, é sinal de que o banco já está online, ele não precisou fazer nada. Quando o banco está offline, ele não apresenta erro, ele simplesmente não faz nada. Volta para a tela normal aqui para você. Beleza.
Eu faço isso só por questão de conferência. Então, seria bom vocês fazerem também. Certinho? Beleza, tá aí tudo funcionando. Olha, ó, podemos abrir, o banco está aqui agora, zeradinho, bonitinho, sem nenhum problema. Então, é isso aí, o GFix e o GBAC no Firebird 3.